Pai amado, nesta manhã nós estamos diante de Ti, Senhor. Sabemos que todas as coisas estão sob o Teu controle, ó Deus, mas muitas vezes mesmo assim nós ficamos angustiados, não entendemos e confessamos a nossa necessidade de Ti, Senhor. Precisamos conhecer a Ti, precisamos conhecer, ó Deus, os Teus caminhos, precisamos saber como reagir quando enfrentamos certas situações e estamos acompanhando a história do Teu povo, Senhor, para aprender como o Senhor age e para entender mais sobre a Tua natureza, porque nós queremos confiar em Ti, Senhor, saber que o Senhor sempre está agindo para o bem, para o nosso bem e para um alvo que vai trazer graça, que vai trazer justiça, que vai trazer o Teu reino, Senhor. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos nesta manhã, que o nosso coração possa ter, ao mesmo tempo, disposição de reconhecer nosso pecado, nossas falhas, mas também de ter esperança em Ti, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, domingo passado, a gente começou um pouquinho no livro de Lamentações. Então, só lembrando essas datas, esses acontecimentos aqui, né, que está do lado direito, são várias coisas que aconteceram na mesma data. Na mesma data. Nós estamos vendo isso aqui, né, a primeira destruição da cidade de Jerusalém. Mas depois Jerusalém foi destruída depois do tempo de Jesus, na mesma data. Depois ainda teve uma outra tragédia, né, em consequência também de rebelião dos judeus, em 133, e teve duas expulsões de judeus, uma na Inglaterra, outra na Espanha, também tudo na mesma data. Então esse livro de Lamentações é um livro que foi escrito por ocasião desse primeiro acontecimento. Mas é um livro que é usado até hoje para lembrar. Só uma coisa assim, a gente tem falado algumas vezes já sobre a importância da gente não só lembrar, ou celebrar, ou comemorar datas festivas, datas em que coisas boas aconteceram, mas também de lembrar dessas datas trágicas, dessas datas em que algo terrível aconteceu, e porque é através de lembrar dessas coisas é que nós podemos ser também protegidos e saber como evitar. E outra coisa assim, né, que a gente nota na Bíblia, isso com certeza é um reflexo da natureza de Deus, é que Deus é um Deus que ele celebra datas, ele celebra acontecimentos. Às vezes a gente tem um pensamento, não, o que passou. Não sei se você lembra do passado com alegria, com tristeza. Às vezes eu penso assim, até em coisas que foram períodos bons, mas parece que o passado sempre traz um pouco de tristeza, sei lá, mas Deus, ele é um Deus que ele não fica fugindo do passado, pelo contrário, ele não vive no passado, né? Não é uma coisa de ficar sempre vivendo em coisas que aconteceram no passado, lembrando e nunca indo para frente. O plano de Deus sempre está avançando, nossos olhos estão voltados para o futuro, mas o passado nos ensina. Muitas vezes na Bíblia fala que essas coisas foram escritas, no Novo Testamento fala, essas coisas foram escritas para que vocês pudessem lembrar, para que vocês pudessem aprender, para que vocês pudessem não repetir, né? Tem uma frase famosa, nem sei de quem é, que quando a gente não aprende da história, a gente repete a história, né? Quando a gente não lembra das coisas que aconteceram no passado, a gente acaba repetindo os mesmos erros, as mesmas coisas erradas. Então, a lembrança, ela é muito importante, não para viver na tristeza, mas para que essas datas, esses acontecimentos sejam lembradas e sejam, de fato, momentos que nos ensinam.
Então, os judeus guardam essa data, né, que é o 9º dia do mês deles, que não bate com o nosso, né? Então, entre julho e agosto, né, que cai, né? Assim como a Páscoa, outras coisas assim mudam de cada ano de data, essas datas, festa do tabernáculos, Páscoa, nunca é numa data fixa, né? É no calendário judaico que é diferente. Mas essa data, que é o 9º dia do mês Av, né, no calendário judaico, é uma data que os judeus guardam todo ano e leem o livro de Lamentações nessa data. E outra coisa assim que tem muita relação, antes de recomeçar, se vocês quiserem deixar a Bíblia aberta em Lamentações, nós vamos ficar hoje nas Lamentações. Mas outra coisa que é importante é que esse livro de Lamentações tem algumas coisas particulares, umas características interessantes. É uma forma poética, uma forma da poesia judaica, mas existem outras lamentações na Bíblia. Por exemplo, quando Saul morreu, Davi fez uma lamentação. Quando Davi e Jonatas, eles morreram juntos, né? Mas Davi fez uma lamentação, né? Em forma poética também. Então, a maioria de nós, mortais comuns, não ousamos tentar criar uma poesia, né? A gente não tem muita gente, né? Quem sou eu para escrever uma poesia? Esse livro de Lamentações tem o Salmo 119, tem outras partes da Bíblia que usam essa forma também. O livro de Lamentações tem 5 capítulos. Muitas vezes os capítulos na nossa Bíblia não correspondem, não eram as divisões, nem tinha essas divisões no texto original. Mas esses capítulos de Lamentações estão certinhos, porque cada capítulo tem uma formação. E não sei porquê, o último capítulo 5, não segue exatamente, mas os primeiros 4 capítulos, todos seguem uma forma que eles chamam de acróstica, né? Que é cada versículo, até os versículos estão corretos, né? A divisão de versículos também geralmente não tem nada a ver com o jeito que a pessoa escreveu. Mas cada versículo de Lamentações começa com uma letra do alfabeto hebraico. E é na ordem, é como se você fosse fazer uma poesia. A primeira frase começa com A, a segunda frase começa com B, a terceira com C e vai. Até vi uma pessoa que tentou fazer, mas era em inglês, então não ia adiantar eu tentar traduzir ou trazer para vocês. Mas ele até fez assim, meio que um resumo do livro de Lamentações, não de cada capítulo, mas o livro todo, e ele fez uma frase com cada letra do alfabeto em inglês, né? Então, quando você olha e para assim, gente, é difícil isso, né? É difícil você fazer uma poesia. A poesia hebraica não tinha rima como as nossas, mas tinha paralelismo, ele tinha uma forma específica. Aqui também, eu não vou entrar nesses detalhes, né? Mas assim, o primeiro capítulo, cada versículo tem 3 versos, né? 3 linhas. O capítulo 2 também. O capítulo 3, na nossa Bíblia, tem 66 versículos. Os outros todos têm 22 versículos. Mas o terceiro capítulo não é 3 vezes maior. Ele tem, aí, são 66 versículos, tem 22 letras no alfabeto. Então, no capítulo 3, cada 3 versos começam com a letra A, se fosse o nosso alfabeto. Os próximos 3 versos começam com a letra B. Então, segue o mesmo padrão, mas é um pouquinho diferente. O quarto também, o único capítulo que não segue esse padrão é o capítulo 5. Mas ele também tem 22 versículos, 22 versos. Enfim, é uma poesia, é uma forma especial. Assim, não é uma coisa fácil. Eu não sei como que, se era, sei lá, por alguma inspiração, ou se ele ficou pensando e pensando como queria fazer. Eu ia levar mais ou menos 3 anos para conseguir colocar o pensamento, né? Porque você não está colocando qualquer frase. Deixa eu pensar
né? Como a gente às vezes faz com palavras. Deixa eu pensar numa palavra que começa com A. Deixa eu pensar. Não era qualquer coisa. Ele assim, tem sequência. Você pode ler que tem uma sequência e um conteúdo, e é dessa forma. Mas, então, um outro pensamento, só antes da gente começar, é que, assim como Deus ele rememora datas, ele acha importante, e eu acho que isso é uma coisa que a gente pode aprender. É claro que a gente já tem isso por, sei lá, por costume. Todos os povos, quando morre alguém, tem um período de luto, né? Mas, assim, às vezes tem uma impressão assim, não, Deus não quer que você chore, Deus não quer que você fique em luto, a pessoa está com Jesus, levante a cabeça, vai para frente. Não, Deus acha importante o luto. E essa lamentação, claro que ia ser um período longo, né, de 70 anos, mas para Deus era muito importante. Esse livro está na Bíblia porque Deus acha importante pensar no que aconteceu. Isso aqui não é assim, pois morreu muita gente, nós fomos embora para a Babilônia. Até tem aquela carta de Jeremias falando para o pessoal na Babilônia para fazer casas e fazer os filhos casarem e levar a vida para frente. Mas Deus queria que eles se lembrassem do que aconteceu e por que aconteceu. Então, Lamentações é um livro triste, tem poucos versículos que alegram a gente. Como eu falei, acho que na aula passada, às vezes a gente tira aqueles versículos do contexto, só fala assim naqueles versículos do capítulo 3, mas é importante a gente ver o contexto todo e a mensagem que Deus quer passar. Então, a gente não vai fazer uma coisa muito profunda, muito extensa, mas na aula de hoje nós falamos um pouquinho sobre o capítulo 1 na aula passada, mas eu vou só relembrar algumas coisas, né, e chamar atenção para alguns detalhes que a gente não deu tempo de falar domingo passado. Então vamos lá, o capítulo 1 de Lamentações. Então esse capítulo ele enfatiza, podemos dizer que ele enfatiza a cidade, né? É uma lamentação pela cidade de Jerusalém. Qualquer destruição, qualquer tragédia é digna de luto, é digna de lamentação, mas Jerusalém, como a gente sabe, tem um significado muito especial na Bíblia. É a cidade de Deus, a cidade onde estava a casa de Deus, é a cidade que tem, não podemos afirmar, mas é possível, né, de acordo com alguns estudiosos, mas assim, não tem provas conclusivas, mas é possível que o Éden, eu sempre associei Éden com o Iraque, por causa dos rios, Eufrates e Tigre, que mencionam em Gênesis, né? Mas outras pessoas têm feito outras análises e tal. É possível que o Éden estivesse mesmo em Israel e talvez até na região de Jerusalém. É possível que assim teria um significado muito grande, como eu falei, assim, a gente não pode provar, mas teria um significado muito grande você pensar que na árvore onde o primeiro homem e a primeira mulher pecaram, naquela mesma região, quase no mesmo lugar em Jerusalém, Jesus também foi pregado no madeiro, né? Então tem muito significado, né? E tem outras ideias assim de você pensar de todos os continentes no tempo da criação formavam uma massa de terra só. E Jerusalém e Israel estariam no centro. Então, Deus não escolheu Israel, aquela terra de Israel, por acaso. Ele tem um plano. Ele tem um plano que a gente acredita que tem relação com a história passada, e ele tem um plano que tem a ver com o reino que ele vai estabelecer no futuro. Então, Jerusalém literal e Jerusalém simbólico é muito importante na Bíblia, porque representa o desejo de Deus de habitar com o homem, representa o reino de Deus, e Deus foi muito severo, né? Talvez a palavra-chave de Lamentações é a severidade de Deus, né? Porque o povo, eles eram infiéis a Deus,
mas várias coisas que a gente vê nos profetas, e principalmente em Jeremias, várias coisas mostram que o povo, apesar de ser infiel a Deus, eles achavam que Deus jamais abandonaria o povo dele, jamais abandonaria a casa dele. Se olhar Jeremias 7, ele fala especificamente, vocês ficam falando templo do Senhor, como se fosse algo que Deus é obrigado, porque é o templo do Senhor. Então, a gente pode pintar e bordar, a gente pode trazer ídolos, a gente pode viver totalmente contrário à aliança de Deus, pode quebrar a aliança de Deus, e Deus é Deus, ele não vai abandonar a aliança dele. E é verdade. É verdade, Deus não vai abandonar a aliança dele. Só que ele vai agir essa parte é muito difícil, eu confesso que eu acho que eu não consigo entender. Muitas vezes assim, eu falo assim, Deus, é a pergunta do profeta, várias vezes aqui. Ele vai dizer, Senhor, mas por quê? Ele explica por quê. No mesmo livro de Lamentações, ele explica. É por causa do pecado, é porque abandonaram, é porque os profetas profetizaram falso. Mas, ao mesmo tempo, ele fala assim, mas o Senhor foi muito duro. Aonde já se viu isso? E ele vai falando assim das coisas horríveis que aconteceram durante o cerco de Jerusalém, de mães comerem os próprios filhos, coisas assim inacreditáveis. Como que algum ser humano pode chegar nesse ponto? E ele fala assim, por que Deus? Por que chegou nesse ponto? E assim, não tem uma resposta clara, mas ele fala a respeito da fidelidade de Deus à sua aliança, mas esse recede, né, que a gente costuma falar, essa palavra hebraica que não tem assim uma tradução boa em português, mas que seria o amor de aliança, a fidelidade de aliança. Existem outras palavras que falam assim, só fidelidade. Recede é uma palavra que inclui essa fidelidade, essa coisa que é impossível quebrar, mas recede inclui a ideia de misericórdia. Por isso que muitas vezes recede na Bíblia tem essa tradução. Os tradutores às vezes traduzem como benignidade ou misericórdia. Então, porque ele tem essa ideia, mas o meu questionamento assim, né, assim, é que não tem uma palavra que fala tudo, né? Mas por que o tradutor vai colocar misericórdia quando é uma palavra que envolve mais coisas? Porque recede fala de misericórdia, mas recede também fala de que uma aliança precisa de reciprocidade. Recede não é uma palavra unilateral. Só Deus é misericordioso e você pode fazer o que quiser e está tudo bem. Recede não fala sobre isso. Recede fala sobre uma reciprocidade, aquela ideia de Davi e Jonatas, né? Jonatas abriu mão da posição dele como filho do rei, colocou todas as roupas e todas as coisas que ele tinha, né, que tinha simbolismo real, ele passou para Davi. Ele deu para Davi, né, a roupa, o cinto, a espada, né, tudo que representava assim, coisas especiais que ele tinha como filho do rei, ele deu para Davi, e aí ele fez aquela aliança, 1 Samuel 18, e isso foi tão importante para Davi, que mesmo depois da morte de Jonatas, Davi perguntou, para qual descendente, existe algum descendente de Jonatas que eu posso mostrar recede? Porque recede é reciprocidade. Jonatas, ele amou, existe misericórdia, né? Porque Davi, o que Davi era para Jonatas? Jonatas fez isso por amor, não foi por merecimento, ele não tinha direito, Davi não tinha direito, e Deus que deu para Davi, né, o direito do trono, mas Jonatas estava fazendo isso do coração dele. Eu abro mão. E eles ficavam, né, Jonatas ficava sonhando, você vai ser o primeiro no reino, eu vou ser segundo. Esse sonho não se cumpriu, porque Jonatas morreu. Mas, enfim, recede tem essa ideia de reciprocidade, e a aliança, como nós sabemos na Bíblia, ela tem um lado muito positivo, porque mantém o relacionamento no meio de muitas situações de adversidades, de dificuldades. Deus mantém a sua fidelidade quando nós somos infiéis. Então tem essa ideia assim, de uma aliança firme, uma coisa que não acaba,
Mas tem também um aspecto de consequências da aliança. Então, tinha até aquela figura, né, como Abraão passou no meio de animais divididos ao meio, em que a pessoa, isso era um costume, não só de Israel, dos povos daquela época, eles tinham esse costume de fazer uma aliança e cortava o animal, ficava cortado no meio, as pessoas que faziam aliança passavam no meio daqueles animais, dizendo: se eu for infiel a você, se eu for infiel à aliança, que aconteça comigo como aconteceu com esses animais. Acho que seria uma boa cerimônia de casamento. O que vocês acham, né? Eu acho que seria um negócio bem legal, né? Porque esse negócio de falar assim, fala na frente, né? Você fiel até a morte, não está resolvendo muita coisa, né? Mas assim, a aliança, ela é maravilhosa, porque assim, eu vou ser fiel a você, eu vou amar, pode acontecer um monte de coisas, mas eu vou continuar fiel. Mas a aliança tem esse lado negativo, de que se você não for fiel, tem consequências. É isso que está acontecendo com o povo de Israel. Então, são coisas bem profundas. Então, com essa visão meio geral, a gente pode olhar assim rapidamente. Eu vou pegar assim alguns versículos de cada capítulo para vocês terem um pouco de ideia. A gente já leu alguns do capítulo 1 no domingo passado. Eu acho que eu li esse versículo, mas assim, só para assim, esse primeiro capítulo fala sobre a desolação, a tristeza de uma cidade de Deus ter sido destruída. Então, os primeiros versículos descrevem, falam de toda a tristeza, de como que foi abandonada, de como está destruída, do que aconteceu. Então, é uma descrição. E aí no versículo 8, ele fala assim: Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez imunda. Então, ele vai falar isso várias vezes durante o livro, né? Ele vai colocar, é uma coisa simples, óbvia, mas é uma coisa importante para colocar. E quando a gente olha isso, mais uma coisa que eu preciso falar, assim, para a gente focar, né, enquanto a gente olha esses detalhes, quando nós pensamos, nem tudo que acontece de provação, de coisa difícil na nossa vida, é por causa de pecado, né? A gente sempre precisa falar isso, porque Jó é o grande exemplo. É outra coisa que eu ia comentar, que os dois livros que falam muito sobre sofrimento são Jó e Lamentações. Só que Jó assim, é bem diferente. Jó é um caso individual, Lamentações está falando do povo, então Jó está falando assim, de todas as coisas terríveis que aconteceram com Jó. Então, uma diferença entre Jó e Lamentações é que um é individual e o outro é o povo, coletivo. Mas a outra coisa, talvez mais significativa, é que Jó não estava sendo castigado por causa de pecado. E esse é o grande tema do livro de Jó. E isso assim, mostra para muitos estudiosos, Jó foi o primeiro livro na Bíblia a ser escrito, né? Então, não está nessa ordem na nossa Bíblia, porque Gênesis é o livro que fala das origens e tal, então não teria mesmo sentido Jó ser o primeiro livro na nossa sequência. Mas é significativo você pensar que um dos caras mais antigos, talvez ele era contemporâneo de Abraão, né? Não tem jeito de saber exatamente, mas assim, uma das pessoas mais antigas da história da Bíblia passou exatamente por uma situação em que Deus foi mostrar, né, tem toda aquela história dos amigos, etc., para mostrar que as provações e os tratamentos de Deus nem sempre são por causa do pecado. Você pode passar por muitas provações na sua vida e sem ser por causa do pecado. Então, por que Deus permite? Não é injusto isso? Não é injusto. Até li aquele versículo uns 2 domingos atrás, que Jó entendeu que Deus estava provando a vida dele, que a vida dele ia sair como ouro. Então, existe uma condição, né? Jó não estava sendo tratado por causa do pecado, mas claro que Jó não era uma pessoa perfeita. E, aliás, apesar de não ter sido um livro que fala do pecado, mas lembra que no final, né, durante
Todo o livro Jó está falando, mas eu queria falar com Deus, esse negócio de Deus ser tão grande, a gente não tem oportunidade de discutir. Assim, ele sabe que Deus é Deus, que Ele está no trono, ele nunca duvida disso, mas ele fala uma coisa que expressa uma coisa que às vezes a gente quer, assim, Deus, não é justo, o Senhor é grande, eterno, sabe todas as coisas, eu não tenho como discutir com o Senhor. E Jó fala assim, eu queria discutir minha causa como se fosse de igual para igual. Eu queria que o Senhor estivesse aqui na minha frente e que a gente pudesse falar. E no fim, Deus aparece, mas não aparece como igual, né? Ele aparece num redemoinho, e, né, assim, é um Deus ainda, porque Jesus que trouxe Deus para perto de nós, né? Então Jó não teve essa experiência de conhecer Jesus, né? Ele conheceu Deus ainda assim como Deus onipotente, poderoso e tal, e Deus fala com ele, onde você estava? Você quer saber as coisas, você quer discutir comigo, mas onde você estava quando eu fiz o universo? Você quer assim discutir comigo? E aí Jó fala assim, não está mais aqui quem falou nada, né? Eu sumi, né? Eu não tenho mais argumento. E aí ele fala, eu me arrependo em pó e cinzas. Ou seja, o Jó justo, que até Deus falou que ele era justo, mas Jó também é, claro, ele é humanidade, ele é pecador. Então tem algo que Deus precisa fazer na nossa humanidade caída para restaurar o Éden, para restaurar o paraíso, para restaurar a justiça, para restaurar a harmonia, para restaurar o plano original de Deus. Deus precisa fazer alguma coisa, como o médico que olha para você, eu tenho muito compaixão de você, eu quero fazer o bem para você, mas enquanto você estiver com essa doença, né, a gente pensa muito em câncer, né, como uma doença terrível, né, que representa o pecado. O médico vai falar assim, eu preciso dar um jeito. Você não vai ter felicidade, você não vai poder voltar ao normal se eu não tirar o câncer. E o processo de tirar o câncer pode ser doloroso, pode ser, pelo que a gente conhece, né? Tem poucos casos assim de câncer que são resolvidos sem muita dor, sem um tratamento agressivo, né? Então Deus precisa tratar duramente com o pecado na nossa vida para resolver isso. Ok, então Jó, ele não estava passando por provações por causa de pecados, mas Deus estava tratando com a humanidade e produzindo algo na vida dele para que ele pudesse ter uma vida restaurada, né? Agora, Lamentações não, é sobre um povo e é sobre, assim, esse é o juízo por causa do pecado. Então, versículo 1:8 fala, Jerusalém gravemente pecou. Eu estava comparando algumas traduções, aquela mensagem, não sei quantos conhecem, né? A tradução é uma paráfrase, né? Assim, paráfrase significa assim, que não é uma tradução literal. O tradutor, que é um autor que já faleceu, mas um autor famoso, né, Eugene Peterson, ele fez essa tradução chamada A Mensagem. É como se fosse a Bíblia na linguagem de hoje, né? Assim, é bem numa linguagem fácil de compreender, mas ele usa certas liberdades. Você não pode, assim, é uma interpretação. Toda tradução acaba sendo uma interpretação, porque se uma palavra tem 3 significados, o tradutor tem que escolher um. Então ele tem que interpretar qual que é a mais correta. Mas essas traduções mais modernas, elas tentam transmitir uma ideia, mas é a ideia que eles conseguiram pegar, e é uma interpretação. Mas esse versículo na mensagem, ele traduz assim, Jerusalém pecou mais que o mundo inteiro. Claro que isso é o exemplo de uma paráfrase. O original não está dizendo isso, né? Mas é uma coisa interessante para você pensar, que Deus está tratando com o povo dele. Quando eu já falei isso, mas falando de novo, quando às vezes a gente pensa nos judeus, na história, com o povo escolhido, parece que Deus tem favoritismo. Ou, né, a igreja gosta de fazer a mesma coisa, né? Assim, nós somos os favoritos de Deus, nós somos os especiais, Deus nos protege, Deus nos ama. E quando você vê como Deus olha isso, primeiro assim, que Deus não tem um povo que Ele ama mais que os outros. Deus tem um povo que Ele quer usar para alcançar os outros.
Ok, gente? Importante lembrar dessa diferença sempre. Tem que repetir isso todas as vezes, que a gente esquece isso muito fácil. Deus me escolheu, Deus me ama, Deus, né, me quer. E coitadinho daqueles outros aí que Deus, eles não querem Deus e Deus rejeitou e eles vão para o inferno. Isso não é o pensamento certo. O pensamento certo é: Deus me escolheu, nem sei porquê, mas Ele quer me usar para alcançar os outros que também estão perdidos e precisando dele. Então, esse é um aspecto da escolha de Deus, que nós somos escolhidos para abençoar, nós somos escolhidos para levar o amor de Deus e a natureza de Deus aos outros. Mas a outra parte, assim, vamos fazer aquele lado reverso que eu falei da aliança, né? Assim como a aliança é muito boa, mas tem um lado duro, esse outro lado do povo escolhido, seja o povo no Antigo Testamento, os judeus, ou seja, a igreja, e que no fim nós fazemos parte de um povo só, mas o outro lado, ser escolhido por Deus, é que Deus vai tratar com a gente primeiro, antes de tratar com o mundo. Aquela frase famosa de 1 Pedro 4, que fala: é tempo do juízo começar na casa de Deus. Então, Deus está dizendo que antes de lidar com as nações, antes de cobrar da humanidade como um todo, Ele vai cobrar da gente. Então é isso que está acontecendo nessas épocas. Por que Deus está sendo tão severo? Porque Ele quer nos usar para alcançar o mundo, Ele quer nos mostrar quais são as consequências do pecado, e a gente precisa sentir isso dentro de nós. E foi isso que Jesus fez. Jesus sentiu os efeitos do pecado em si mesmo, para poder salvar o mundo. E, na verdade, nós não somos como Jesus, porque ninguém pode fazer o sacrifício pelo pecado como Ele, mas Paulo fala que Ele completa os sofrimentos que ainda faltam na própria vida dele. E ele fala que os apóstolos, os líderes e a igreja como um todo, nós vamos passar pela morte para que o mundo seja salvo. Esse é o objetivo, esse é o nosso chamado, né? Então, por isso que Deus estava assim falando tão sério sobre o pecado. Então, Jerusalém gravemente pecou, ou Jerusalém pecou mais que o mundo inteiro. Eu achei importante essa expressão, porque alguém pode pensar por que não é uma tradução literal, mas por que eu posso dizer que Jerusalém pecou mais que o mundo inteiro? Por que será? Você acha que Jerusalém foi pior do que as outras nações? Fazia coisas piores? A Bíblia fala que eles faziam iguais. Tem uns lugares no Velho Testamento que fala assim, que Manassés fez pior do que as nações dos cananeus, tal. Tem até esse aspecto. Mas eu não queria tratar disso. Por que Deus vai cobrar, tem cobrado e vai cobrar mais da gente do que dos outros? Mas porque ele nos deu mais conhecimento, né? Ele nos deu... os outros povos nem sabiam da lei de Deus. Deus se revelou, né? E Jesus fala: a quem tem mais conhecimento, né, o castigo vai ser mais sério, né? Então, por isso que por isso que eu posso falar, Jerusalém pecou mais que o mundo inteiro. Por quê? Porque eles receberam, né, a revelação de Deus, Deus mostrou para eles o que é adorar, eles tiveram essa oportunidade de conhecer a Deus e rejeitaram. Então, isso é muito sério. Em dois versículos, no final do versículo 9 e no versículo 11, é Jeremias falando, mas ele está falando no lugar da cidade, né? Vê, ó Senhor, a minha aflição, pois o inimigo triunfou. Versículo 11, no finalzinho: vê, ó Senhor, e contempla, pois sou desprezado. Em todos os capítulos nós vamos encontrar, que é um livro de lamentações, então todos os capítulos vão ter uma lamentação clara. Versículo 18: justo é o Senhor, contudo me rebelei contra os seus mandamentos.
né, você tem que entender que Jeremias não está falando dele, está falando do povo, né? Ele está se colocando no lugar do povo. Mas isso, como Daniel fez, como Neemias fez, nós precisamos aprender a fazer. Não é assim, olha, a igreja hoje está todo mundo fazendo o que é errado, né? Como se eu estou fazendo certo. Mas nós temos que nos identificar. Nós fazemos parte do povo redimido. O povo tem uma atitude de cuidar de si mesmo, nós estamos voltados para nós mesmos, nós lutamos, em vez de lutar em favor do mundo, em vez de lutar em favor dos desfavorecidos, nós lutamos para manter nossos privilégios, nosso conforto, enfim, nós temos ídolos na nossa vida. Então, a gente pode falar um monte, é sempre mais fácil ver os outros. Tem uma igreja que faz assim, né? Tem o pessoal lá que, né, tá na televisão, falam assim, e a gente não costuma se identificar. Então, Jeremias, como a gente falou domingo passado, ele teve a oportunidade de se distanciar. Bom, vocês não quiseram ouvir de Deus, eu vou para Babilônia, lá o rei vai cuidar de mim, eu vou ficar numa boa e vocês vão sofrer porque não quiseram ouvir. Jeremias não teve essa atitude, ele ficou junto e se identificou e falou assim, então, contudo me rebelei contra os seus mandamentos, ouvi todos os povos, vede a minha dor. As minhas virgens, os meus jovens foram levados para o exílio. Chamei os meus aliados, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes, os meus anciãos pereceram na cidade, enquanto buscavam para si. Olha, esses são os líderes. Eles estavam preocupados consigo mesmos, né? Eles não estavam preocupados com o povo que estava morrendo. Eles foram buscar para si mantimento, para restaurar as suas forças. Versículo 20. Esse aqui, assim, isso que é lamentação, né? Que ele chora, ele fala a razão porque ele fala, olha, ó Senhor, quanto estou angustiada. Aqui em português ele está no feminino porque realmente a cidade, né? A cidade é considerada feminina, né? Então é por isso que ele coloca assim, olha, ó Senhor, quanto estou angustiada. Turbadas estão as minhas entranhas. Quando a pessoa se sentia muito profundo, para nós assim o órgão do corpo que mais fala de um sentimento profundo é coração, né? A gente sempre fala de coração. Mas eles falavam de rins, você pode lembrar que tem isso na Bíblia, tem rins, tem fígado. O que o fígado tem a ver com sentimento, né? Entranhas, fala muito de entranhas. Né? Ele quer dizer assim uma coisa muito, muito profunda, sabe? E tem a ver com dor, né? Porque a dor mais aguda, né? Na escala de dores é a dor de parto, né? E é uma dor que envolve assim as entranhas, envolve todo o abdômen. Então tem essa coisa assim, né? De como se fosse uma dor de parto, assim, é a pior dor possível. Turbadas estão as minhas entranhas, o meu coração está transtornado dentro em mim. E ele sempre coloca isso, gente, é importante. Eu sei que a gente não tem essa capacidade. Eu sei que todos nós aqui, não precisa se sentir pior, a gente faz, eu faço, todo mundo faz. Quando você está no sofrimento, o que você fala? Não, porque Deus é justo, eu sei que Deus não está fazendo nada. Você faz assim? Deus sempre, né, faz de acordo com seu amor. Ele não está fazendo nada de errado. Eu não sei o que é, não sei se eu pequei ou se Ele está me aperfeiçoando, mas eu confio em Deus. Né? A gente não é assim, né? Não é verdade? A gente reclama, a gente fala por que Deus, isso não é justo. Eu tenho, né, assim como Ezequias, quando ele orou assim, Deus, eu fui tão justo, agora eu vou morrer, né? Então, assim, essa é a nossa oração, né? Assim, né? Eu não mereço isso, mas todo esse livro de Lamentações, e isso assim é uma coisa para que a gente lembre. Por isso que nos dias assim, nesse dia de lembrar, o livro de Lamentações ajuda a gente a lembrar assim, Deus está agindo não por dureza, não por crueldade, Ele está agindo com amor, porque Ele quer tirar de nós
essa raiz do mal, Ele quer tirar de nós essa corrupção do pecado, Ele quer restaurar. Eu não entendo porquê, assim como eu não entendo quimioterapia, radioterapia, eu não sei por que tem que ser tão duro, eu não sei por que tem que mexer tanto com todo o organismo e trazer tanto sofrimento para curar, né? Não sei porquê, mas existe isso, né? Então, o tratamento é doloroso, mas ele sempre fala: eu estou lamentando, estou com tristeza, mas eu sei que o Senhor é justo e eu sei que estou sofrendo. Nesse caso, era uma coisa muito clara: eu sei que estou sofrendo porque eu pequei, eu rebelei contra o Senhor. Versículo 21, né? Todo não há quem me console, né? Ok, então esse é o capítulo 1, certo? Então, falando sobre o foco é a cidade, né? O sofrimento da cidade, descrição, tudo que estava acontecendo, e sempre vai ter o elemento de choro, de lamentação e também de reconhecimento da causa. Isso vai estar presente em todos. O segundo capítulo é um capítulo que, assim, tem várias coisas que estão em comum, mas o que você nota assim, de diferente no capítulo 2, e até assim, teve um autor que eu vi que ele coloca um pronome pessoal para cada capítulo. Então, o pronome pessoal do capítulo 1 é ela, a cidade. O foco é ela. O capítulo 2 vai citar várias vezes a ira de Deus. Ele vai pegar, assim, quase como se, né, acho que, né, é um capítulo à parte, é uma poesia à parte, mas é uma continuação do capítulo 1. Então, como ele falou, quem causou isso foi o Senhor. Então, o capítulo 2, a ênfase é quem causou isso foi Deus. Ele vai expandir essa ideia, né? Então, o pronome do capítulo 2 é ele. Capítulo 1 é ela, a cidade, né? A cidade está desolada, está triste, está assim. Agora, o pronome do capítulo 2 é ele. Quem foi que fez isso? Então, você tem a palavra ira, só vou falar, vamos só notar, são vários versículos no início do capítulo, depois ele volta no fim. Então, no início do capítulo e no fim, ele fala várias vezes sobre a ira de Deus, né? Vamos ler os primeiros versículos e ver quantas vezes ele fala. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião, derrubou do céu à terra a glória de Israel, não se lembrou do estrado de seus pés no dia da sua ira. 2. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, não se apiedou, derrubou no seu furor. Eu não sei se muda as palavras na sua tradução, mas ira, furor, indignação, né? Ele usa essas palavras. Derrubou no seu furor, abateu as fortalezas, abateu a terra, o seu reino. Versículo 3, cortou no furor da sua ira toda a força de Israel, retirou a sua destra de diante do inimigo, ardeu em Jacó como labaredo de fogo, que a tudo consome em redor. Entesou seu arco como inimigo, firmou sua destra como adversário, matou tudo que era formoso à vista, derramou sua indignação. Então, todos os versículos estão repetindo, né, sua indignação como fogo. Versículo 5 não fala, mas continua no mesmo tema. Depois, no versículo 6, ele fala no final do versículo: o Senhor em Sião pôs no esquecimento as festas na indignação da sua ira. E é só para ver esse tema, né? No final, os últimos dois versículos, 21 e 22, ele fala, na segunda parte do 21, tu os mataste no dia da tua ira. E versículo 22, convocaste de toda parte terrores contra mim, como convocas um dia de festa, um dia da ira do Senhor. E o dia da volta de Jesus é chamado dia do Senhor, e muitas vezes nos profetas é chamado dia da ira, né? Então, é um tema muito difícil a gente saber como lidar, mas é a mesma ideia assim, de que um amor verdadeiro que não tem ciúme, né,
para nós humanos, ciúme é uma coisa geralmente doentia. É só você ligar a televisão num certo horário do fim da tarde que você vai ver gente morrendo porque um ex-namorado, porque um ex-marido, porque assim, essa coisa de ciúme é uma coisa terrível. Mas Deus tem ciúme porque o verdadeiro amor, ele tem um ciúme que não é um ciúme de propriedade. O problema do homem é que ele tem ciúme porque ele acha que ele é dono. Né, assim, os ex-maridos, os ex-namorados não se conformam com a ideia de que a mulher não os quer mais. Então, ele trata como se fosse uma propriedade dele. Isso não vai ser minha, eu vou te matar. E isso, assim, gente, isso acontece todos os dias, pelo que parece nas notícias, né? Então, o ciúme humano é uma coisa terrível, mas Deus, o ciúme dele é porque ele realmente nos ama. E um ciúme para quem você ama, e não como uma propriedade, é um ciúme que não deseja que a pessoa amada se machuque, se danifique, destrua a própria vida com algo ruim. Esse é o ciúme de Deus. O ciúme de Deus, e o ciúme é por causa de um amor de aliança, né? A gente às vezes pensa, não, Deus, se Deus é amor e Deus ama todo mundo, ele pode deixar a gente fazer o que eu estou feliz, me deixa na minha felicidade. Bom, primeiro porque Deus sabe que a nossa felicidade nos mata, é uma coisa destrutiva. Mas segundo porque Deus é tão difícil, porque a nossa referência é nós mesmos, né? Então a gente compara Deus com o homem, né? E sempre pensa nessa coisa de possessão, de querer controlar, e muitas pessoas pensam em Deus assim. Mas o amor de Deus não é um amor interessado como o homem, mas é interessado. Por quê? Porque Deus nos criou para ter um relacionamento com Ele. E é a única coisa que faz bem para nós. A gente acha que é feliz longe de Deus, mas a gente não é feliz, e Deus sabe disso. A criança pensa que é feliz comendo doce, a gente sempre usa esse exemplo, né? Ou, sei lá, com o celular, ou fazendo alguma coisa. O menino acha que é feliz jogando videogame o dia todo, e a gente sabe que isso está danificando o cérebro dele. A gente sabe, quer dizer, devia saber, né? Porque tem muitos pais que parece que não sabem, né? Mas a gente sabe, né, que o doce faz mal, que muitas coisas que a criança... Então, a gente pensando nesse contexto, Deus sabe que as coisas que nós imaginamos que são para a nossa felicidade, não são para a nossa felicidade. Então, tem o aspecto de que Deus está velando para o nosso bem. Mas a outra coisa, que faz parte da mesma ideia, é que nós só somos felizes, como aquele famoso Santo Agostinho falou, nós só encontramos descanso quando achamos descanso em Ti. O único prazer verdadeiro é no relacionamento com Deus, porque nós fomos criados para isso. Tente usar tente usar um microfone que foi feito para falar como um martelo. Ele não foi feito como um martelo. Então você vai pegar uma coisa e usar com uma finalidade errada. Então o homem, ele foi criado. Mas isso é muita injustiça de Deus, muito egoísmo. Não, Deus fez um projeto que é perfeito, porque não existe nada comparado a ter um relacionamento, a conhecer a Deus. A gente não sabe nós não sabemos, gente. Pode acreditar que a gente não faz ideia do que é realmente conhecer a Deus. O que nós conhecemos dele é muito pouco. Nossa referência, né, de algum momento que a gente teve alegria, assim, é muito importante, mas isso é nada, gente, é absolutamente nada em comparação com o verdadeiro relacionamento com Deus. Então, a aliança, né, ela tem esse lado negativo, né, tem o lado do ciúme e tem o lado da ira. Deus tem ira
contra o pecado, eu não sei, Deus não revelou, eu não consigo entender o inferno, eu não consigo entender como Deus vai lidar com as pessoas, eu simplesmente falo assim, Deus, eu não entendo, eu não consigo, não entra, mas tem muita coisa que Deus não revelou como vai ser. Então, eu sei que Deus se revelava na medida que o homem era capaz de entender a revelação de Deus. Jeremias mesmo, ele sofria muito, tinha muita identificação com Jesus. Jeremias é uma das maiores figuras de Jesus no Velho Testamento. Eu não sabia. Os judeus, rabinos, não sei se era antes do tempo de Jesus, eu sei que muitos judeus estudiosos, eles liam Isaías, né, que foi antes de Jeremias, né, eles liam, sabe aquele capítulo 53, Isaías 53, que fala dos sofrimentos do Messias, né? E até hoje as pessoas pensam, como é que um rabino, como é que um judeu religioso pode ler Isaías 53 e não ver que é Jesus? Mas uma das coisas que o judeu pensa, eu não sei se ainda é uma ideia, eu li esses dias, né? Que muitos judeus liam Isaías 53 anos depois, né? E achavam que estava se referindo a Jeremias. Porque dificilmente, eu não sei, estou pensando se pode ter alguém no Velho Testamento que sofreu. Ele sofreu açoites, sofreu prisão, mas ele sofreu muito interiormente, sabe? Ele sofreu, ele chora, ele carrega um peso, ele tem uma missão de falar com as pessoas que ele ama, que eles vão para o cativeiro. Ele assiste, ele vê tudo acontecendo. Tem profeta que fala, eu sei que no futuro vai acontecer, mas Jeremias viu. Muitos profetas não viram acontecer na vida deles o que eles tinham profetizado. E Jeremias viu tudo. Lamentações é de quem assistiu, de quem viu as pessoas, quem estava sabendo que mulheres estavam comendo as crianças, viu jovens morrendo, viu os soldados, viu a doença, ele viu tudo. Então Jeremias sofreu profundamente. Só que Jeremias, para ninguém chegar à altura de Jesus, Jeremias não falou como Jesus. Quando Jesus estava na cruz, o que Jesus falou dos inimigos dele? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E em quase todos os capítulos de Lamentações, eu estou até pulando esses trechos, né? Mas em quase todos os capítulos de Jeremias, ele fala, nós estamos sofrendo, o Senhor é justo, estamos sofrendo porque nós pecamos, mas vai chegar a hora deles. Que sofram, que sofram. Agora, você vai me dizer que quem estava no Holocausto, pensando na justiça de Deus, não pensava que ia chegar o dia dos torturadores também serem torturados? Será que eles não pensavam? Eu só estou dizendo, isso não é o coração de Jesus. Ah, mas Deus fala de juízo. Sim, Deus fala de juízo, mas o coração de Deus chora até pelos inimigos, chora até por aqueles que estão fazendo essa maldade. Então, só para vocês sentirem assim, né? Uma outra coisa, assim, só uma outra curiosidade, também não dá para saber se é a verdade. Eu não conheci lá, ninguém falou disso, mas tem uma caverna, tipo de uma gruta, em Gólgota, em Israel, que a tradição diz que era a caverna onde Jeremias ia para chorar, né? Não dá para provar, mas é no mesmo morro onde Jesus morreu, Gólgota. Então, assim, tem muitas coisas que ligam Jeremias com Jesus. Ok, então, vamos lá. Então, aqui, você vai, só para, voltando no início do capítulo, você vai ver que no capítulo 1,
Ele fala assim, Judá está destruída, Jerusalém. Ele não fala quem fez, depois ele reconhece, isso é porque o Senhor está nos julgando. Mas no capítulo 2, você pode ver assim, todos os versículos, quase todos os versículos falam de Deus. Deus devorou, Deus mandou fogo, Deus, né? Então, ele está identificando que quem enviou não é Babilônia, não é, né, assim, a causa do sofrimento não vem dos homens. Isso é uma coisa que nos livra, gente, em todas as situações. Tem situações pequenas, quando você é mandado embora de um emprego, quando tem alguém que está fazendo mal para você, é você sempre enxergar. Gente, isso é uma chave simples, eficaz, mas super difícil de aplicar. Mas tudo que fazem de mal com você, isso pode ser individualmente, isso pode ser nacional, isso pode ser, sei lá, os norte-coreanos, os iranianos, quem que é o inimigo, né? A causa, claro que os homens se entregam para o mal, mas a causa não está nos homens. Quando Deus permite que algo aconteça, sempre Deus tem um propósito redentor. Deus não é autor do mal, Deus não causa as pessoas, não faz as pessoas fazerem o mal, mas Deus sempre usa. Então, o povo de Deus, alguém que realmente entende os caminhos de Deus, ele nunca deve deixar amargura, rancor, ódio contra inimigos contaminar o coração. Nós, assim, se nós entendemos a mensagem, ele fala assim, mas Deus, mas quem estava fazendo isso? Babilônia, mas ele fala Deus, porque ele reconhece a causa última, a causa real, sempre em Deus. Uma coisa que ele enfatiza, ele menciona também várias vezes nesse livro, mas ele fala muito claro, vamos ver no versículo 14. Não, no versículo antes, eu quero mostrar a lamentação, né? Todos os capítulos têm. Versículo 11: consomem-se os meus olhos com lágrimas, turbadas estão as minhas entranhas, o meu fígado se derrama pela terra, por causa da destruição da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Dizem às suas mães, onde há trigo e vinho, enquanto desfalecem como ferido pelas ruas da cidade, derramando a sua alma no regaço de suas mães. Que posso dizer-te? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar, ó virgem filha de Sião? Grande como o mar é a tua ferida, quem te poderá curar? Então, essa parte de lamentação. E aí ele vai falar no versículo 14 sobre os falsos profetas, né, que a gente já falou algumas vezes em relação a Jeremias, mas é triste isso, saber que o povo, além de ter o próprio coração volúvel, indo atrás de outras coisas, tem líderes que alimentam essas coisas erradas, né, que falam que as pessoas querem ouvir, que induzem as pessoas a ter uma esperança falsa. Então, ele coloca grande culpa, né? Os teus profetas viram para ti falsidade e insensatez, não manifestaram o teu pecado. Gente, uma das coisas mais importantes para um líder fazer, não no sentido assim, tem muita coisa errada, né? Às vezes o líder fica, como é que fala? Sempre cobrando, sempre falando, vocês não estão fazendo certo. Existe uma maneira muito errada de fazer isso. Mas o líder, o pastor, o profeta, o que está à frente, que está falando com Deus, que está transmitindo alguma coisa de Deus, o líder tem responsabilidade de mostrar onde o povo está fugindo, onde está se desviando. Se nós não mostrarmos, isso vale para nossas famílias, isso vale para a igreja, isso vale para todas as áreas de responsabilidade. Se nós não mostrarmos aonde o povo está errando, e incluindo a gente,
Mas se nós não mostrarmos, não manifestar o teu pecado para afastarem o teu exílio, eles podiam ter afastado. Não precisaria ter acontecido isso. Ele fala assim, se os teus profetas, que esse é o papel do profeta. Você pega esses profetas, né, que nós temos na Bíblia, dá às vezes até, como é que fala? Às vezes você fica assim, até meio assim, nossa, vou ler Jeremias, vou ler Ezequiel, e só fica falando que o povo pecou, que o povo pecou. Às vezes até cansativo para a gente ler, mas isso é para mostrar que o papel do profeta era mostrar, vocês estão errando. Quais são as idolatrias da igreja hoje? Quais são as maneiras em que nós estamos recorrendo ao Egito? Quais são as maneiras em que nós estamos também deixando de cumprir a aliança de Deus? Então, e não é numa posição de superioridade, não é numa coisa assim, vocês têm que ofertar mais, vocês têm que vir mais nos cultos, você tem que ler a Bíblia mais, você tem que, sabe assim, tem um jeito muito errado de fazer isso, mas tem um jeito com amor e com compaixão de dizer, nós precisamos voltar nosso coração para Deus, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos voltar, né? O nosso coração está distante de Deus, né? E realmente assim, que Deus nos ajude a ver isso acontecendo entre nós, né? Os oráculos que te deram eram falsos e vãos. Então, é isso que ele fala sobre sobre os falsos líderes. Agora o versículo 17. O Senhor fez o que intentou. Ou seja, aqui ele está querendo dizer assim, lá atrás, com Moisés, Deus falou, se vocês se desviarem de mim, vai acontecer isso, isso e isso. Deus avisou. Então, Deus, nesse sentido, ele é muito, em todos os sentidos, né? Ele é muito, muito justo. Ele nunca vai fazer algo sem advertir, sem preparar, sem mostrar o que está acontecendo. Então, o Senhor cumpriu a sua palavra, que decretou desde os dias da antiguidade. Derrubou e não se apiedou, né? Tá. E então isso é um dos aspectos assim de entender que Deus é justo, que Deus realmente está cumprindo, ele é verdadeiro, ele é fiel à sua palavra. E agora, versículo 18, ele fala, ele chama, porque até aqui ele está falando muito sim, sobre as lágrimas dele, Jeremias. Mas no versículo 18, ele está chamando o povo para chorar. O coração do povo clama ao Senhor. Ó muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas. Chore, é tempo de chorar. Corram as tuas lágrimas como um ribeiro, de dia e de noite. Não te des descanso, não dê descanso a si mesmo. Nem parem de chorar as meninas de teus olhos. Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigias. Derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor. Levanta a ele as tuas mãos pela vida de teus filhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. E aí ele fala, o versículo 20, aquilo que eu falo assim, às vezes ele faz essa pergunta, Deus, o Senhor não está sendo duro demais? Ele fala assim, vê, ó Senhor, e considera, a quem fizeste assim? Que povo que o Senhor disciplinou nessa medida? Hão de as mulheres comer o fruto de si mesmas, as crianças que trazem nos braços? Matar-se-ão no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Então, ele fala novamente da ira do Senhor. Gente, nós não vamos conseguir terminar o livro de Lamentações. Então, o capítulo 3, nós vamos ter que deixar para a semana que vem. Mas o capítulo 3, só para vocês verem a sequência, o pronome, só vou falar os pronomes, né? O primeiro capítulo é ela, a cidade. O segundo capítulo é ele, o Senhor. O terceiro capítulo é eu, porque ele vai falar muito sobre o sofrimento e as experiências e como Deus tratou com ele, Jeremias, né? O capítulo 4 é eles, falando sobre, mais uma vez, sobre o povo, né? Mas não como ela, a cidade, mas falando sobre como o povo sofreu.
Então, o pronome é eles. E o último capítulo, qual é o pronome que sobrou? Nós. O último capítulo é uma oração. Nós precisamos nos voltar ao Senhor. E só vou mencionar esse versículo que a gente conhece tão bem, de Lamentações, capítulo 3. Depois, semana que vem, a gente retoma e nós vamos falar mais sobre esse capítulo 3. É o único capítulo que fala mais explicitamente sobre a esperança, mas o versículo 22, né, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois tem as duas palavras, são a mesma tradução, mas não é a mesma palavra, pois as suas misericórdias não têm fim. A primeira é recede. Então, o recede do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então, olha só, Deus é fiel, assim, né, ele tem esse amor, aliança, mas ele também vai tratar duramente, porque uma aliança tem exigências, mas também o recede de Deus continua. Então, o recede tem o começo da misericórdia, da aliança que Deus faz. Pelo próprio recede de Deus, ele vai tratar duramente conosco, e isso ele vai falar bastante aqui nesse capítulo 3, como a gente deve aguardar a salvação de Deus, como que a gente tem que agir, o que Deus espera de nós. Eu sei que, mais uma vez, assim, a gente não deve perder a esperança, porque a gente nunca passa nessa prova, parece. A gente parece que nunca realmente, assim, no momento da dureza, da tribulação, pelo menos acho que é muito raro a gente realmente fazer como Deus quer. Assim, Deus, eu sei que o Senhor está tratando comigo, eu me rendo, eu estou nas tuas mãos, eu sei que o Senhor é fiel. A gente geralmente, sim, fica reclamando e chorando e sem fé, né, tal. Mas existe algo que precisa acontecer na nossa vida, individual e coletiva, no sentido assim, de assim, Deus, eu sei que o Senhor está com algo em vista. Não é uma coisa só individual, mas inclui o individual. Porque a salvação não é só para mim, não tem uma mansão, apesar dos cânticos que falam assim, né? Não tem uma mansão lá no céu para mim. Você acha que tem uma mansão para você? Não tem mansão individual. Deus está procurando algo coletivo. A habitação de Deus, ela é em nós, não é, o futuro, a felicidade, a harmonia que Deus está preparando, não é assim, cada um na sua mansão individual. É nós formando juntos. Deus está tratando duramente com o nosso individualismo, com o nosso egoísmo, com o nosso interesse em nós mesmos. Deus está extirpando o mal. Ele está tratando com Jó e com o povo dele, de situações diferentes, mas o objetivo é o mesmo. Por causa de pecado específico ou por causa de tratar com nossas imperfeições. Ele está procurando ouro, ele está procurando aperfeiçoar. Todas as coisas são usadas por Deus. Nossa cabeça não cabe isso. Se Deus fez isso aqui, então Deus fez o mal, porque os babilônios eram maus, os assírios eram maus, eram cruéis. Como que Deus é a causa disso? Então nós precisamos entender, Deus não é a causa, mas Ele usa. E todas as coisas que acontecem individualmente ou conosco como igreja, como país, como mundo, Deus está sempre procurando algo que visa o nosso bem-estar individual, mas não é limitado a isso. Dá para entender? Assim, o que Deus quer, Ele quer a minha felicidade individual? Ele quer, mas não uma felicidade individual separada de todos os outros. Então, Deus tem um plano para cada um de vocês aqui, individual, e cada um vai ser feliz sozinho. Não, essa
essa individualidade, porque o que Deus quer é a nossa felicidade individual, mas dentro de um todo, porque é o todo que traz a presença de Deus, que traz a harmonia, que traz a restauração do reino de Deus e tudo. Então, Deus está trabalhando, e se nós pudéssemos entender que todas as coisas cooperam para esse bem, se nós pudermos aceitar, se nós pudermos rejeitar, essa é a mensagem do capítulo 3. Estou adiantando um pouquinho, mas semana que vem a gente volta e retoma nesse ponto onde nós paramos, ok? Senhor, nós queremos dizer que realmente somos totalmente insuficientes, incapazes de corresponder, de apresentar a Ti o que o Senhor deseja. Mas, ao mesmo tempo, nós confiamos em Ti até nisso, que o Senhor é capaz de tratar conosco, de ensinar e de nos ajudar a ser o povo que o Senhor está buscando. Ó Deus, o Senhor não vai ser frustrado. O Senhor tem tratado ao longo dos séculos muito duramente com Israel, e isso é só um exemplo, isso é só um tipo de uma premissa daquilo que o Senhor tem feito também com o teu povo, a igreja, mas que o Senhor vai continuar fazendo. E nós lemos na tua palavra que nos últimos dias vai haver muitos tempos difíceis, porque o Senhor vai consumar, o Senhor vai completar, é o final da tua obra de purificação, é o final de todas as coisas antes da tua vinda. E o Senhor está preparando todas as coisas para que o Senhor possa voltar e habitar conosco. A tua ira é contra as coisas que nos fazem mal. O Senhor odeia o câncer, o Senhor odeia a maldade, o Senhor odeia o egoísmo, a injustiça. E Deus, que essas coisas não tomem conta da nossa vida, para que nós não sejamos parte desse objeto da tua ira. Nós queremos que tudo que faz parte dessas coisas que causam ira no Senhor possam ser removidas da nossa vida, que nós possamos ser o povo que o Senhor está desejando, que o Senhor possa alcançar a nossa vida, Senhor, que o Senhor possa purificar, como o Senhor fala em Malaquias, que o Senhor vai purificar um povo que vai louvar a Ti com santidade, com inteireza, com integridade, como o Senhor deseja. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém.